Olá, quinto ano, tudo bem? Aqui é o professor Manuel falando. Segue a gravação da nossa aula ao vivo do dia 22 de julho. Confiram. A aula de hoje é sobre lutas, tá? Lutas tem no mundo todo e vocês vão ver que, assim como nas danças, que tem os gestos parecidos de uma dança com a outra, tem os gestos das lutas parecidos com outras lutas do mundo, né? Nós comentamos que a gente vai estudar as lutas brasileiras primeiro, né? A capoeira, a gente comentou que a capoeira é uma luta brasileira. Tem uma outra luta que é o uca-uca, tá? Que é uma luta indígena, e todas elas têm alguma semelhança com outra luta no mundo. Então, a uca-uca, ela é uma luta de agarrar. Então, ela parece muito com a luta olímpica greco-romana. A capoeira, ela já não é de agarrar. Você tem que fazer golpes com os pés e, às vezes, até com as mãos, alguns, mas não muitos, e com a cabeça. E tem várias lutas que usam os mesmos gestos. Por exemplo, esse chute aqui, ó, da capoeira, tem no karatê, tem no taekwondo, tem no kung fu, tem várias kickbox, várias lutas de chute, tá? E vocês vão ver que vários gestos são parecidos, mas o que mais diferencia a capoeira das outras artes marciais de outros lugares do mundo é a cultura, tá, pessoal? Da onde ela veio. Ela surgiu dos escravos africanos que moravam há centenas de anos, quando tinha escravidão no Brasil, vieram nações da África e elas se misturaram no Brasil. E lá da África já tinha essa cultura de dançar e batucar e, ao mesmo tempo, lutar com a dança. Tinham danças guerreiras. E essa mistura que foi feita há muitos anos atrás, aí ela misturou e virou uma forma de defesa deles. Porque os escravos, eles se defendiam quando precisavam e brincavam quando estavam livres com seus colegas, com os seus companheiros. Que eles faziam a roda e jogavam o jogo da capoeira. E só usava a capoeira para luta mesmo quando ele precisava se defender de um inimigo. Por exemplo, se ele, na escravidão, ele tentasse fugir para o mato, tinha uma pessoa que chamava Capitão do Mato, ia atrás dele para caçar ele. E ele tinha que usar golpes fatais para desmaiar o Capitão do Mato e conseguir o objetivo dele, que era fugir para viver livre na floresta, onde construía os quilombos, tá? Então a capoeira tem muito da história do Brasil, a história da escravidão, a história da construção do povo brasileiro, que antes era só índio, depois veio os portugueses e veio os europeus, trazendo escravos da África, e isso tudo misturou, tá? Vocês comentaram aí que tem dois tipos de capoeira, tá? Na verdade, não é um tipo de capoeira, é estilo de capoeira. Hoje em dia, é classificado 3 estilos. O primeiro estilo foi o que surgiu lá na época da escravidão e tinha o nome do lugar lá na África, onde veio esse maior número de escravos, que era Angola, tá? É um país da África. Então, o estilo da Angola é a capoeira mais tradicional, é a capoeira raiz, que eles chamam, tá? É a mãe capoeira, que foram praticados pelos escravos africanos no Brasil, com uma mistura de várias coisas da África, por exemplo, uma luta chamada Basula, que tinha golpes de derrubar, ou uma luta que era Ingolo, que era a luta da zebra, que lá numa região da África, os jovens, quando estavam na idade de casar, eles lutavam entre eles usando golpes de coice, igual as zebras quando lutavam, e por isso chamava-se luta da zebra, e eles faziam isso para ver quem ia ser o primeiro, né, o vencedor, quem ia ter o direito de escolher a esposa deles, da aldeia. Então ele poderia, quem fosse o mais forte lá, o vencedor, poderia ter o direito de escolher a pessoa para casar, a mulher para casar, uma jovem solteira da aldeia. E aí essa tradição da luta da zebra
também tem a ver com a capoeira, como outras lutas que foram estudadas lá na África. Mas a capoeira, como a gente conhece, com berimbau, com tudo isso, é brasileira. Ela foi feita aqui no Brasil. E tem o segundo estilo, que é o regional, que foi um mestre da Bahia que criou, o mestre Bimba, tá? Ele foi um mestre que criou uma luta regional baiana, que chama-se hoje em dia capoeira regional. Então ele mudou um pouquinho só algumas coisas da capoeira Angola e colocou uma parte mais de combate, de luta física em pé mesmo. Ó, na capoeira Angola, o mestre Pastinha foi o que se tornou o rei da capoeira Angola, e o mestre Bimba foi que se tornou o rei da capoeira regional, tá? E o que significa capoeira? A capoeira é uma palavra indígena de Tupi-Guarani, que significa mato ralo. Então, era onde era praticado esse jogo, onde era praticado a luta, onde era também um lugar no meio do mato que eles faziam a emboscada para pegar o capitão do mato. Então tem um monte de histórias para explicar o porquê o nome da capoeira. Também tinha uma outra explicação, que era um cesto que os escravos usavam na cabeça para vender mercadorias, que eram os escravos de ganho. E esses escravos usavam o cesto que chamava capoeira, e eles, ao mesmo tempo, para chamar os clientes, eles tocavam berimbau e faziam canções. E aí, esses eram capoeiristas também. Então, pode ser que tenha essa ligação do cesto capoeira e também do espaço mato ralo, que era... mato ralo em Tupi-Guarani chama capoeira, tá? Então, essa é basicamente a história da capoeira de uma forma reduzida. Vocês podem pesquisar depois um pouquinho mais. E o terceiro estilo que a gente fala que existe, que na verdade veio da regional e da Angola, é o contemporânea, que já é a forma que a gente vê hoje mais, que tem a corda de capoeira, ó, igual o professor aqui, ó, tem a corda de capoeira, tem a calça de uniforme, né, que chama-se abadá, que é o abadá branco, tá? A contemporânea teve os grupos de capoeira, cada grupo tem os seus mestres, e antes disso, capoeira era mais simples. O mestre Bimba foi o primeiro a criar a academia de capoeira. Depois o mestre Pastinha criou a academia de capoeira Angola. E aí foi crescendo a capoeira, e hoje ela está no mundo todo. No Japão, na Austrália, na África, na Europa, nos Estados Unidos, na América toda, tá, pessoal? E ela é uma das artes que mais divulga a língua portuguesa no mundo, porque todo lugar que você vai jogar capoeira, as músicas são em português, tá? Então, o japonês que faz capoeira lá no Japão vai ter que aprender a falar português para cantar as músicas de capoeira. O alemão que faz capoeira lá na Alemanha, que não sabe nada de português, vai querer aprender a falar português para cantar as músicas de capoeira e entender as músicas de capoeira. Por isso que fala que a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo, tá? Muitas pessoas querem falar português para poder entender o que fala na capoeira, o que os mestres estão falando nas músicas. Beleza? Então hoje a gente vai focar nos gestos de golpes, pessoal. Golpes da capoeira, que depois vocês vão ver que tem também em outras lutas, tá?